Agora, pessoal, o Brasil acordou com uma notícia bombástica, vai. O ex-presidente da República Federativa deste Brasil, Fernando Collor de Mello, foi preso durante esta madrugada, exatamente às 4 horas da manhã, lá em Maceió, capital alagoana. David Tasso traz mais detalhes de como exatamente essa abordagem se deu, qual o contexto e são os fantasmas da Lava Jato aparecendo novamente? Pois é, será que ela ainda existe, né? De fato existe, porque o Collor estava se preparando para viajar para Brasília, onde pretendia se entregar após essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele que foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. E o político foi julgado em um caso envolvendo a BR Distribuidora, um desdobramento justamente da Lava Jato. E a defesa então recorreu à dosimetria da pena. Mas o ministro do STF negou e encaminhou a decisão para que seja votada hoje no plenário virtual da Corte, logo mais às 11 horas da manhã. Todos os recursos da defesa negados, recusados, mas evidentemente tinha em abundância ali vários e-mails cobrando vantagens, documentos simulando consultorias, planilhas internas detalhando repasses ilícitos, tudo isso para empresas ligadas ao ex-presidente, claro, através de serviços de consultoria fictícios, vai. Mano, analisa o que isso representa, o simbolismo disso nessa altura do campeonato, porque o timing na política revela muito, né? Pois é, Marinho, esse é o ponto mais intrigante, né? Porque, afinal de contas, a gente vem lidando com a tentativa de reescrever a história e fingir que os fatos abordados e processados no âmbito da Operação Lava Jato foram tudo devaneio, um sonho de uma noite de verão. Uma pantomima, uma patuscada. Mas, agora a gente parece que, num súbito, de repente, pelo menos para o caso do ex-presidente Fernando Collor, as provas valem. A verdade, né, os fatos objetivos que foram revelados no âmbito da Lava Jato falam mais alto do que os problemas processuais que tanto foram elencados nos últimos anos. Vale lembrar, Fernando Collor foi condenado por ter recebido 20 milhões de reais em propina para beneficiar empresas que eram fornecedoras da BR Distribuidora. Sim. Estatal, onde o próprio Collor havia indicados como diretores políticos a partir da sua influência. Então, o esquema clássico que a Lava Jato expôs. A questão, no fim das contas, nós como país vamos fazer de conta que só aconteceu por Collor e que todos os outros envolvidos são inocentes, ou vamos voltar a tratar dos problemas reais de corrupção que nós temos? Agora, vamos ser sinceros aqui, quando todos os protagonistas da Lava Jato já circulam por aí, exibindo seu sorriso cínico, totalmente blindados, reciclados politicamente, aí realmente trazem à tona a Lava Jato num surto quase de Jason de Sexta-feira 13, zumbificado, mostrando ali o último, fazendo sua última vítima após estar sepultada. Realmente parece que o Collor vira um troféu atrasado de uma justiça que, pelo visto, escolhe a dedo os seus alvos. Mas a gente vai estar repercutindo aqui, melhor ainda, com a nossa repórter Marília Ribeiro, que tem todas as informações aqui no detalhe. Bom dia, Marília. Pode contar pra gente como é que está o clima e a expectativa protocolar olhando adiante? Oi, André, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning Show nessa sexta-feira bem movimentada aqui em Brasília e no país inteiro, né, André? Essa notícia da prisão do ex-presidente da República e também senador Fernando Collor de Mello, de 75 anos, ela chegou para a gente logo no começo da manhã. Ele foi preso por volta das 4 horas da manhã no aeroporto de Maceió, que, de acordo com a defesa, ele estava se preparando para retornar para Brasília para poder se apresentar junto com os seus advogados na sede da Polícia Federal. E por que aconteceu essa prisão, André? Porque ontem, por volta das 9 horas da noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acabou rejeitando um segundo recurso da defesa do ex-presidente e assim decretou a sua prisão imediata. Ele foi condenado por corrupção no caso da BR Distribuidora. E essa sentença, ela acabou saindo aí em 2023,
Fernando Collor, ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por receber, segundo essas acusações, 20 milhões de reais em propina entre os anos de 2010 e 2014, que foi o período em que ele foi senador da República. E por que ele recebeu esse valor? Por conta da sua influência, em troca de influência política, na época como senador, para poder facilitar as obras e indicar diretores à subsidiária da Petrobras. Nós estamos falando da empresa UTC Engenharia, que foi essa empresa que acabou sendo beneficiada por essa atitude de Fernando Collor. Além dessa decretação de prisão, o ministro Alexandre de Moraes também colocou que ele vai ter que pagar 90 dias de multa e também vai ter que indenizar a União em 20 milhões de reais. E também ele vai ficar proibido de exercer cargo político por prazo equivalente ao dobro da sua pena. A expectativa agora aqui, André, é o seguinte: a gente precisa saber qual vai ser o próximo passo, se Fernando Collor vai vir para Brasília, ele que neste momento está preso na Superintendência da Polícia Federal lá em Maceió. Por enquanto, a gente aguarda. A Polícia Federal já informou que quem vai decidir qual vai ser o destino de Fernando Collor é o Supremo Tribunal Federal, que logo mais, às 11 horas da manhã, toda a corte vai começar a decidir se, de fato, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o ex-presidente, ela será mantida ou não. Os ministros vão ter de 11 da manhã até as 23 horas e 59 minutos dessa sexta-feira para poder validar ou não essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa análise será feita pelo plenário virtual da Corte. Por enquanto, André, essas são as informações. A gente continua aqui em Brasília aguardando qual vai ser a decisão. Caso o ex-presidente venha aqui para Brasília, a gente vai continuar trazendo essas informações e os desdobramentos de toda essa situação. Eu volto com você, André. A gente agradece aqui os detalhes, as informações e seguimos aqui adiante com a bancada. Jess, talvez a imagem mais icônica, né? A política é feita desses retratos. Brizola já falava, que foi inclusive oponente do Fernando Collor na eleição que o elegeu em 89. O que vale é a foto. A foto que marcou muito ali no auge da Lava Jato de 2015 foi aquelas Ferraris e Lamborghinis Aventador saindo da icônica e inesquecível Casa da Dinda, né? A casa da família Collor de Mello, ali numa área nobre de Brasília. E agora a gente acelera na linha do tempo e vê essa situação acontecer. Mas as pessoas não esquecem aquela imagem especificamente, né? Então, as pessoas, elas não esquecem, mas quando elas vão votar, eu tenho a sensação que às vezes isso é apagado. Porque o Collor, ele foi presidente da República, e o André bem retoma aqui, ele foi afastado em um processo de impeachment em que ele renunciou para não perder a questão da inelegibilidade e num processo em que tinha um esquema ligado à corrupção. Anos depois, de 2007 a 2023, salvo engano, ele foi senador da República. E nesse momento teria sido aonde se cometeu esses crimes pelos quais hoje Fernando Collor de Mello, preso, foi condenado. E nesses crimes, André, é muito importante a gente relembrar que o Collor, ele foi mencionado pelo menos em 3 momentos por delatores da Operação Lava Jato, como o Alberto Youssef e como também o Ricardo Pessoa. E aí, eu gostaria de retomar a delação do Ricardo Pessoa, porque foi ela que deu a margem para realmente entender esse processo que o Collor agora foi condenado e pelo qual ele está preso. O Collor funcionava como um agiota, um empresário de cargos políticos. E aí, alguém pagava um passe para ele, um dinheiro para valorizar aquela influência que ele tinha conseguido a partir da posição dele. E aí, na delação do Ricardo Pessoa, isso veio à tona, as investigações seguiram. Em 2015, ele era senador, a denúncia foi oferecida pela PGR à época, a Procuradoria-Geral da República, que acusou de uma propina ali de cerca de 29 milhões. Ficou comprovado, e por isso o ministro Alexandre de Moraes colocou na multa os 20 milhões dessas propinas. Mas o Ricardo Pessoa, eu gostaria de lembrar que ele delatou outras pessoas. E que, claro, que os processos de se delatar são diferentes, a colheita das provas, entre tantos outros fatores. E dessas pessoas, o único preso, de fato, o único que está respondendo a esse processo é o Collor de Mello. Mas ele também delatou Ciro Nogueira, ele também delatou Aloysio Mercadante, Aloysio Nunes Ferreira, que foi ministro das Relações Exteriores do PSDB, Arthur Lira, Jacques Wagner, José Dirceu, João Vacari e tantos outros nomes da nossa
política. E por que eu trago essa informação? Porque no final do dia a gente precisa entender que essas delações e esses processos, eles desmontavam alguma coisa para a República. E todos têm direito à defesa, todos têm direito ao contraditório, mas é muito estranho que de todos os processos, e eu acho que a mais impactante é a delação do Odebrecht nesse sentido, porque o dinheiro veio, ou seja, as pessoas mostraram o dinheiro, devolveram o dinheiro, mas alguns dos processos não tiveram sua finalidade ali em relação a como foi no caso do ex-presidente Collor de Mello. O Brasil precisa endereçar essas questões. O que aconteceu hoje, a prisão do Fernando Collor de Mello, ela merece ser louvada e ela merece ser aplaudida, porque finalmente um político que foi ex-presidente, que chegou ao cargo de senador, ele está respondendo pelos momentos em que ele desviou a atenção e o dever dele com o povo para benefício privado. Isso precisa ser aplaudido. Mas é esse o Brasil que a gente precisa incentivar que volte a acontecer. Um Brasil em que as operações de combate à corrupção vençam, que elas realmente cheguem nos seus destinos finais e não sofram determinados tipos de interferências e os mesmos de sempre voltem ao poder. E mais uma vez, Fernando Collor de Mello foi presidente da República e hoje está preso. Maria de Carli, quero te ouvir também, até porque muita gente sabe, né, os mais experientes e não ingênuos acreditam que não há coincidências na política, que talvez ter partido do próprio ministro Alexandre de Moraes, que coordena todas as investigações e os inquéritos abertos ali contra os envolvidos no 8 de janeiro, que, estou prendendo o primeiro presidente da República para já mostrar que não é seletivo contra o ex-presidente Bolsonaro também, quando e se isso de fato acontecer. Você acha que tem talvez uma correlação nesse sentido? Eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, ele tá assim, como diria o ditado popular, com sangue nos olhos. E tem gente até, veja, Jess, pegando um pouco carona na sua fala, falando em reparação histórica, pelo que o presidente Collor fez lá em 92, quando justamente ele reivindicou, né, o cargo de presidente por conta daquelas delações e todos aqueles esquemas de desvio de verbas públicas, influência e tudo mais. Um histórico parece que tradicional na nossa política brasileira. Veja, minha gente, é uma reflexão aqui para sexta de manhã. Nós temos 40 anos, cerca de quase 40 anos de redemocratização e mostra que a nossa instituição ainda é muito frágil, porque temos 3 presidentes que, cumpriram prisões, mesmo que não tenham sido julgados, mas cumpriram prisões. Tivemos 2 presidentes que foram empichados. E a Jess também mencionou nomes que não são presidentes, mas de figurinhas que estão aí exercendo poder, que já estão em julgamento, tem delações de corrupção em cima deles, e eles estão aí, são figuras extremamente poderosas em Brasília, e essa é a nossa política República das Bananas. A gente está parecendo até o Peru, porque também tiveram 2 presidentes que sofreram, foram acusados e cumpriram mandados de prisão. É muito triste ver tudo isso. Então, você falou no Peru, se o Collor fosse primeira-dama do Peru, ele, no lugar de prisão, recebesse um avião da FAB. Mas aí ele iria pra onde? Aí fica a pergunta. Quem será que daria esse asilo político? Vale mencionar, mas na pergunta até que o André trouxe, vale mencionar também que o Collor de Mello, ele se tornou um aliado de quem? Ele se tornou um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Então, este é uma configuração acabou derrotado e ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo de Alagoas. Sendo apoiado pelo, então, à época, presidente Jair Bolsonaro. Mais ou menos. Então, mas a realidade é que o alinhamento político do Collor, em dado momento, estava em consonância, estava ali próximo a Bolsonaro. Então, quando a gente olha para isso, o Collor também perdeu muitos aliados no processo e na aproximação com o Bolsonaro. Agora, se isso tem uma influência ou não, eu vou deixar para os telespectadores e ouvintes imaginarem. Minha egrégia Jess Peixoto, antes de continuarmos adiante aqui com este egrégio programa, eu gostaria de dizer que neste instante de infâmia, meus amigos, sinto que minha reputação está sendo irremediavelmente chamuscada, tal qual de Otávio Mesquita, por inadvertidamente ter manejado a poupança dos outros. Portanto, seguiremos adiante em busca, minha gente, da verdade e da justiça, porque quem faz cambalacho é cambalacheiro. Seguimos adiante. Vamos! Chegou a nossa vez. 10 horas e 17 minutos.